Bate-papo. Nosso bate-papo de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio o jornalista e vereador Deuli Greff, que foi reeleito e empossado como presidente da Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivat. Deuli, muito bom dia, obrigado por ter vindo ao programa, tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano, bom dia ao Ricardo Bruneto também, né, o grande diretor da empresa, e sempre é uma honra poder me comunicar com o Lajeado e com a região através da Independente. Hoje a tua pauta principal é a Alivat, mas eu preciso te perguntar de um projeto que você foi coautor e que é importante a gente sempre, que possível, darmos espaço para falarmos, que é o Setembro Verde, Deuli, que é um mês para reflexão sobre doação de órgãos, né? E você, a Paula, a vereadora Paula e o vereador Lorival foram autores de um projeto que homenageou os primeiros médicos que fizeram um transplante aqui em Lajeado e também instituindo agora, através dessa proposição de vocês, uma lei municipal também que faz uma reflexão sobre o Setembro Verde, o mês de doação. Exatamente, Fabiano. Nós estamos na Câmara de Vereadores e diga-se também como reconhecimento que essa promoção, essa campanha é em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que também participa das atividades. Nós, na abertura da campanha, no dia 31 de agosto, prestamos uma homenagem a 3 profissionais que até aqui eram pouco lembrados, e muita gente se surpreendeu em saber que desde 1998 em Lajeado são feitos transplantes de órgãos, né? A população tem a impressão que o transplante é algo distante, mas está presente, está aqui no nosso meio, né? E os profissionais que foram homenageados, que fizeram parte da equipe, tem muitos outros que também mereceriam homenagem, são enfermeiros e outros profissionais técnicos que participam de uma cirurgia de transplante. Foram homenageados a médica nefrologista Nara Pimentel, a Rosane Gravina e o urologista Hernani Bender Júnior, né? E ainda que se faça um registro que o Hernani Bender é um médico alto gabarito, continua tendo uma atuação extraordinária junto ao Hospital Bruno Bor. Não se fez presente por simples questão que ele é avesso a homenagens, né? Mas deve ser dito que das mãos dele já foram feitas muitas cirurgias de transplante, né? Então, no mês de setembro, então, lembrado então, o transplante e a doação de órgãos. Importante salientar que parece uma coisa tão simples, sim, mas não é. Ainda há muita resistência por parte de familiares em autorizar, na hora do falecimento de alguém da família, a retirada dos órgãos. Numa estatística, talvez assim, mais como referência, 46% das pessoas não autorizam a retirada dos órgãos, né? Quando, na verdade, assim, é tão importante, né, essa doação de órgãos, porque isso faz com que outras pessoas que estão numa situação de fragilidade possam se utilizar desses órgãos para continuarem vivendo, né? Percentual elevado ainda, né? É metade quase. Metade, Você entende isso que é muito por falta de informação? Penso Medo? Que sim. Eu penso que sim, porque pouco se fala nesse assunto, né? Fora setembro, que é um mês dedicado à doação, fora disso pouco se fala, né? Somente mesmo quando isso ocorre, que alguém faz essa doação. E mesmo assim, ainda muitas doações são feitas de forma muito silenciosa, né? E acho que, assim, com uma provocação, é um assunto tabu para conversar em família, né? Entre pai, mãe e filhos, é um assunto que é tabu, as pessoas não, mas é tão longe, a gente não sabe o dia que vai falecer e tal, mas na verdade nós temos que estar preparados todos os dias para essas fatalidades que acontecem, né, em todas as famílias. Já se quebrou, né? Ainda a gente sabe que ainda
pode ser que para muitos ainda essa questão da discussão do próprio sepultamento, né, do ser enterrado, do ser cremado, que avançou muito e que também é um assunto que se fala, né, ou precisa ser falado em família, especialmente quando há pessoas de mais idade, quando há pessoas doentes, enfim, é um assunto que acaba aparecendo. A questão da doação de órgãos me parece que precisa entrar também nesse rol de discussão familiar. Aí eu vou fazer um comercial, uma publicidade que está sendo feita pelo Dirschmann, né? Fala sobre cremação e tal, daí lança a pergunta, vamos conversar sobre isso? Né? Penso que essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Em família. Vamos conversar sobre isso? Né? E conversar abertamente, penso que é tão bonito, tão nobre esse gesto de doar os órgãos, né? Então, é em forma de provocação mesmo, né? Vamos conversar sobre isso? Bom, é um mês dedicado a essa discussão e que teremos ainda, ao longo deste mês de setembro, algumas atividades no Setembro Verde. Sim, vamos ter algumas atividades e com destaque para o sábado, dia 25, sábado de manhã, nós vamos fazer uma caminhada pelas ruas centrais da cidade com a participação de todos os vereadores, equipe da Secretaria da Saúde e pessoas que doaram órgãos ou que receberam órgãos, e também a comunidade está convidada a participar, né, junto conosco lá para demonstrar assim de forma pública, através de uma caminhada, chamar a atenção para esse assunto que é tão relevante, né? E nós temos na Câmara o vereador Lorival, que é transplantado e que estava no limite da sua vida e praticamente renasceu, né? E passou a ter uma vida normal. Então esse é o grande exemplo, né? Da importância do transplante, da doação e do transplante de órgãos. Bacana, uma iniciativa muito louvável, realmente muito bacana, e dentro do possível nós vamos estar falando a respeito deste assunto. Estamos conversando com o jornalista, vereador lajadense Deoli Greff, que também é o presidente da Academia Literária do Vale do Taquari. Há poucos instantes li aqui de uma senhora, dona Marlene, lembrando um 7 de setembro, e Fazenda Loma, ali em Roca Salles, né? Me ajuda, Deoli, nessa divisa ali, Roca Salles, enfim. Lembrando que fez a leitura de uma poesia chamada O Livro, né? E que bacana, assim, lembrar, né, da época de escola, né, dessa simbologia da leitura, né, de poesia. E aí te pergunto, né, você como presidente da Academia Literária do Vale do Taquari, uma pergunta mais aberta, assim, se as pessoas estão lendo ou deixaram de ler. A pandemia foi um período em que as pessoas digamos, se conscientizaram ou se fecharam para ler mais. Como é que você tem acompanhado sobre isso? Eu sempre tenho dito e repetido que nunca em outra época se leu tanto como agora. A questão toda é conteúdo. Que conteúdos estamos lendo, né? Porque hoje a comunicação basicamente é pela leitura. Redes sociais basicamente é texto, né? E aí, às vezes, a gente tem algumas decepções de algumas pessoas que a gente tinha em alto conceito, aí quando começa a ler o que eles escrevem, e a gente chega a ficar um pouco decepcionado com a forma como elas escrevem e quanto faz falta uma boa leitura, né? Uma leitura com mais conteúdo, uma leitura literária. Também há poucos dias saiu uma notícia do aumento na edição de livros no Brasil e o Brasil exportando livros de autores consagrados, como Machado de Assis e outros aí, que foram traduzidos e que estão fazendo sucesso de leitura em outros países. Também no Brasil se percebe que há bastante leitura. E assim, para quem aprecia ler livro, continua lendo e continua comprando livros, né? A prova que também aqui no Vale do Taquari, nós temos agora, dia 13 a 17 de outubro, a Feira do Livro de Lajeado. E, por tradição, a Academia Literária faz lançamento de livros de autores locais.
né? Chegamos a 3 anos atrás a extraordinária cifra de quase 50 autores que lançaram livros no período de 1 ano aqui na região, né? E a pandemia freou um pouco isso, mas assim, num levantamento superficial que eu já tenho feito, no último ano e meio, nós temos aí em torno de 15 autores que lançaram livros aqui na nossa região. Mas deve ter mais, a gente tem que fazer essa pesquisa ainda, procurar, porque como a gente não teve oportunidade de estar presente, né, nos lançamentos, então a gente tem que pesquisar um pouco mais. Mas também cresceu muito o lançamento de e-books, livros virtuais. Isso também é uma realidade, né? Porque muitos autores, numa maneira de economizar e por circunstâncias econômicas, publicam e-books, que também é uma boa forma de leitura, né? Sim. Ia te perguntar justamente sobre isso, né? Para quem lança um livro, para o escritor, ainda há a questão da impressão, ainda está caro no sentido da composição de preços, porque isto reflete, evidentemente, na venda depois de um livro que não é tão acessível, né? Dependendo do tamanho, dependendo do formato da obra. Sim, nós acadêmicos, nós da Academia Literária, o tema recorrente é lançamento de livros, o custo dessa obra, né? Porque hoje praticamente ela é autofinanciada, né? Nós não temos um financiamento público, tem algumas, sim, mas é de difícil acesso, né? Eu ainda penso que deveríamos facilitar o custeio da impressão de obras literárias, né? Qualquer tipo de livro, que hoje ainda o custo é muito alto, né? E depois, para comercialização, o livro se torna muito caro, né? Ou talvez não é tão caro, mas na hora da família ou de alguém entre comprar um livro ou comprar um alimento, né, é óbvio que precisa se manter, precisa se alimentar, né? Então, ainda devemos repensar e criar mecanismos para facilitar a editoração de livros. Deoli, em relação à questão da Alivat, você fica mais um período como presidente da associação, da Academia, né, Literária do Vale do Taquari. Nos fale sobre justamente isso, né? O que a Academia representa, né? Qual é o significado, qual é a importância também para os escritores do Vale? Essa pergunta eu vou responder a partir do discurso de posse do presidente da Academia Rio-Grandense de Letras, o Rafael Jacobsen, que na sexta-feira da noite esteve presente aqui em Lajeado, prestigiando a nossa posse, e isso nos honrou muito, né? E ele dizia que a Academia Literária do Vale do Taquari se diferencia pelo seu dinamismo, por sua organização e por suas atividades que realiza. Então, entre as academias do Estado, nós temos uma projeção significativa, né? E a academia tem sido um diferencial para a cultura e para a literatura do Vale do Taquari. São frequentes os comentários positivos, no sentido assim de termos uma organização, uma entidade desse gênero que se preocupa com os escritores, né? E eu sempre também repito com frequência que o Vale do Taquari, assim como é forte economicamente, na produção econômica, também é forte na produção literária, né? Nós temos aqui autores que produzem bastante e um conteúdo bom, conteúdo de qualidade. Também, isso é importante também, né? E nesse sentido, assim, nós temos a Academia Literária, que participa de eventos, participa de atividades, incentiva a leitura também, e nós também temos como propósito estimular novos escritores. E isso temos feito com muita frequência, né? Que autores nos procuram para buscar orientações, né, de como proceder para fazer o lançamento de livros. E aí
eu cito um número interessante que o professor Schirhold, José Alfredo Schirhold, ele é muito dedicado em pesquisas e ele tem 2 dicionários de escritores. Um dicionário de escritores que é a relação dos que escrevem, escritores vivos, que tem em torno de 320 nomes aqui do Vale do Taquari. E tem o dicionário, a lista dos escritores falecidos, que tem em torno de 140. Né? Então, estamos aí perto de 500 autores, escritores aqui no Vale do Taquari. Né? Isso reflete, assim, demonstra o que eu estou dizendo, que é prática, que é a realidade. Né? Então, isso é muito estimulante, assim, muito gratificante, liderar uma entidade com esse potencial de pessoas que participam. O que caracteriza um Paranivate ou se tem um padrão nacional, um escritor, Deolin? Tem que ser autor de uma obra publicada, sim, isso? Sim, pois é. Isso também é uma discussão. A definição tradicional, escritor é aquele que tem um livro publicado, certo, em papel, né? Então, só que esse conceito, no meu entender, modificou. Na atualidade, na conjuntura atual, não se aplica mais. Né? Porque tem os e-book, tem o livro da internet, tem cronistas que escrevem crônicas fantásticas. No meu entender, são considerados escritores. Só que, pela definição, não são. Né? Entanto que nós, na academia, ainda temos como critério número 1, para ser admitido, que tem que ter publicado pelo menos um livro. Né? Se não tiver uma obra publicada, não pode ser admitido. Né? E nós temos na academia 40 cadeiras. Né? Aí o ouvinte deve estar pensando, mas por que 40 cadeiras? Isto vem de uma tradição da Academia Francesa de Letras, né? Que lá também são 40. Aí a Academia Brasileira também adotou esse critério, a Academia Rio Grandense de Letras também adotou esse critério, e a Academia Literária do Vale do Taquari também segue essa tradição, né, de 40. Dessas 40, 36 cadeiras estão ocupadas. Aliás, 34 cadeiras. São 6 cadeiras que estão vagas. Né? E aí, uma das metas para o próximo ano é preencher essas 6 cadeiras. De escritores do Vale. Né? Escritores do Vale do Taquari, sim. Né? Então, nós temos uma lista aí de em torno de 300 nomes para escolher 6. Né? Muito bem. Bom, você foi, então, reconduzido a mais um mandato. São quantos anos à frente? O mandato é de 2 anos. 2 anos. É o teu quarto mandato? Não? Quarto mandato. Quarto mandato, isso aí. Eu fui eleito na gestão 2011, 2012. Aí eu não admiti, não aceitei ser reeleito, e aí depois eu voltei em 2016, e aí eu fiquei agora 3 mandatos seguidos, né? Mas é o último, agora a próxima, no final do ano que vem, quando vai ter a Assembleia de novo, né? Vamos ter que escolher, votar em outro nome. Buscar outro escritor. Outro escritor, porque eu penso que é interessante a renovação, a troca de ideias, assim, outro sistema de administração. Isso é bom para a entidade também, né? Claro. Parabéns pela ascensão, né, como novo ou continua como presidente da Alivate. Estamos sempre à disposição aqui para falarmos da Academia Literária do Vale do Taquari e também o teu trabalho como vereador aqui no município de Lajeado. Eu agradeço muito o espaço e quero convidar a todos para o primeiro evento, primeira atividade da Academia, agora de forma presencial, pública, que nós temos a tradição dos colóquios literários, que sempre acontece na primeira quinta-feira de cada mês. E o primeiro colóquio literário agora, vamos dizer assim, não é pós-pandemia, mas que a pandemia nos permite, vai ser no dia 7 de outubro, na Biblioteca Pública Municipal. Junto, no meio dos livros, vamos nos encontrar lá, claro, respeitando todas as normas de saúde para garantir, assim, para todo mundo se prevenir. E aí vamos fazer um debate literário. E depois participar da Feira do Livro de 13 a 17 de outubro.
Formato da feira esse ano É híbrido. híbrido. Isto. De 13 a 15, de quarta a sexta vai ser virtual, né? E sábado e domingo vai ser presencial no Parque dos DIC, com feira de livros lá, todas as atividades lá no Parque dos DIC, daí, que é um espaço mais aberto, mais arejado assim, né? Ainda esse ano necessário nesse formato, talvez, né, em 2022, se Deus quiser, tudo mais tranquilo, daí voltando talvez àquela forma mais presencial, né, ou totalmente presencial. Isso. É o que a gente, quando fala em Feira do Livro, parece que tem que estar lá, manusear livros, ser presencial, né? Deoli Greff, muito obrigado, um ótimo feriado e obrigado pela tua presença aqui na rádio. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Valeu. Presidente da Academia Literária do Vale do Taquari, jornalista, vereador Deoli Greff,